Amém? Você pode se levantar onde você está. Você pode dar um abraço nessa pessoa, um abraço bem forte nesse irmão, nessa irmã que está do seu lado. Diga boa noite, que bom que você está aqui. Que bom que você veio adorar o Senhor nessa noite. Convide essa pessoa para adorar o Senhor com o seu coração. Isso, vamos criar uma atmosfera de família e corpo de Cristo. Amém. Amém, igreja. Quero te encorajar a você fechar os seus olhos e orar comigo agora. Eu sei que nós estamos cheios de expectativas para o que o Senhor vai fazer nessa noite, mas é necessário que eu e você estejamos com o nosso coração aberto e sensível. Amém? Então comece a orar, feche os seus olhos. Comece a dizer: Jesus, eu estou aqui com o meu coração aberto, Pai, desejando te adorar. Eu vim aqui nessa noite, Pai. Eu não vim aqui perder o meu tempo. Eu vim aqui investir, Pai, nesse tempo de adoração. Eu vim aqui, Pai, sabendo que existe uma porção do Senhor para mim nessa noite, Pai. Mas eu quero te amar independente das suas bênçãos. Vamos lá, igreja, comece a orar, comece a esquentar o seu coração nessa noite. Vamos alinhar as nossas expectativas ao Senhor. Vamos lá. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo e desejado em nosso meio. Existe uma fome em nossa alma que só o Senhor pode saciar. Jesus, bendizemos o teu nome aqui. Nós te adoramos, Jesus. A nossa oração nessa noite é: Senhor, nos visite com a tua glória, Senhor. Nos visite, Pai, com a tua presença, Senhor. Declaramos que sobre esse lugar e sobre cada um aqui o Senhor tem liberdade para fazer a tua vontade, para fazer infinitamente mais, Jesus. Nos surpreenda nessa noite, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor com a sua alegria. Amém. Amém. Nós vamos adorar o Senhor de uma forma bem diferente, assim como nós fizemos pela manhã. Então quero chamar as crianças aqui na frente para a gente adorar o Senhor juntos. Vamos lá, todas as crianças podem chegar aqui. Vamos subir aqui para a gente adorar o Senhor, para a gente dançar e celebrar. Vamos lá, todo mundo pode vir. Isso, vamos chegando, vamos adorar o Senhor juntos. Como é precioso a gente poder adorar o Senhor com as nossas crianças, igreja. Como é precioso. Amém? Vamos nessa? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez então, com a sua alegria. Aplauda mais forte o nome de Jesus. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada. Eu sou teu lar. Se no alto o monte, ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor
canção, igreja. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer. Do mais novo ao mais velho, celebramos ao Senhor. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Junto a ti, Junto a ti as palmas, é o meu lugar. tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto monte, se no alto monte, ou no fundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca parou. Eu me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. Vamos juntos nessa noite. E não há um dia assim, não há, Senhor. O Senhor é sempre bom e não há um dia assim, que o Senhor não celebre a sua alegria. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Ele tem, tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em... Vamos lá, se prepare para fazer uma bagunça santa nesse lugar. Oh, oh. Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde. A nossa confiança está em ti, Senhor. Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde. Vamos, em uma só voz. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Oh, 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 Nós te amamos, Jesus. Nossa alegria está no Senhor. Sabe, gente, não existe ninguém mais alegre nesse mundo do que as crianças. E a gente precisa se inspirar nelas. Precisa aprender que elas dão o melhor para o Senhor. E a gente também precisa fazer isso. E nesse momento a gente quer entoar uma canção que fala muito sobre a ótica da criança com o Senhor. Essa canção se chama Puro e Simples. Essa canção não é apenas mais uma letra, mas é uma declaração de que não somente nós, como maduros na fé, mas as nossas crianças serão aquelas que frequentarão o secreto no Senhor. Elas irão para esse lugar de esconderijo no Senhor, lugar da habitação onde Ele está. Amém? Vamos juntos. 1, 2, 3. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe. Vamos! Esse aqui é você.
mais alto. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você. Vamos! O Senhor está enchendo nosso coração com uma alegria que não cessa, que não acaba. E quando chegar lá, vamos! Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você. Vamos contar junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lá vou eu. Vamos aplaudir mais forte. Aleluia. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você. Vamos mais uma vez. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Amém, igreja? Nós queremos então uma canção que fala sobre a bondade de Deus. Eu quero confessar para vocês que com as crianças aqui eu estou me sentindo muito mais livre, estou me sentindo mais à vontade. É muito bom estar com todo mundo aqui junto. E a gente quer encerrar esse mês da família declarando uma canção que diz sobre a bondade de Deus. E eu quero que, como um ato profético, não sei se você está perto da sua família aí, perto da sua esposa, dos seus filhos, mas eu quero que você declare essa canção perto da sua família, declarando que a bondade do Senhor e a misericórdia dele vão nos perseguir todos os dias. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade. Tua doce voz, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Ele é nosso Pai. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Vamos dizer, igreja,
eu cantarei a bondade. Vamos dizer mais uma vez. És fiel em todo tempo. És fiel em todo, de geração em geração. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus nessa noite, Senhor. Tua bondade me seguirá. Declare sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Ah, Jesus, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus todos os dias. Eu cantarei, vamos! Eu cantarei da bondade de Deus. Todo tempo, Senhor, nós cantaremos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Paz, igreja. Hoje eu tenho um texto para te dar. Lá em Lucas 16, verso 13. E lá está escrito assim: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir outro, ou será fiel em um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. E esse texto fala muito sobre adorar a Deus. E ele está falando assim, que não é só adorar a Deus, também é colocar em Deus em primeiro lugar de tudo.
também esse texto fala que se você adorar o dinheiro, vocês até podem adorar o dinheiro, mas se você se arrepender, ore e por Deus para Ele perdoar os pecados. Por Ele, com grande amor, vai perdoar. Amém? Agora vamos orar. Pai, nós queremos colocar nessa manhã um espírito de bondade. Aquilo que eu falei, Senhor, que possa ser cumprido. Que nós não só podemos te adorar, colocar em tudo, em primeiro lugar de tudo, a tua palavra, a tua adoração, tudo acima de você, acima de tudo. Que essa palavra fique no seu coração e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Se você veio preparado, traga sua oferta. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade. Sou parte dos legendários e meu compromisso é fazer história. Essa é a decisão que tomei. Cruzei a linha. Não vou olhar para trás, nem ceder, nem diminuir o passo ou me calar. O meu passado está redimido e o meu presente tem significado e meu futuro é seguro. Minha sustentação é a palavra. Meu guia é confiável e minha visão é clara. Não posso me vender ou me desviar. Nada pode me afastar, me fazer retroceder, enganar ou atrasar. Não vou me acovardar diante do sacrifício, nem hesitarei na adversidade. Não vou negociar com o inimigo. Não vou me deter a vagar no labirinto da mediocridade. Não vou desistir, me calar ou diminuir o passo. Eu vou persistir até concluir a minha obra pela causa de Cristo. Sou um de seus discípulos. Devo perseverar até cair esgotado. Pregarei sua palavra até que todos a tenham ouvido e sempre desfrutarei do caminho. E quando ele vier pelos seus, não terá problema em me reconhecer. A minha identidade é clara. Sou parte dos legendários. Homens inquebrantáveis, com uma vida digna de ser contada. Se una aos legendários. Legendários! Sim, legendários! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para que estamos aqui? Para fazer história! Serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Au, au, au! Legendários Arapongas. Atenção, líderes! Na próxima quarta-feira, às 19h30, teremos um treinamento especial para o mês do Boas Notícias. Uma noite de alinhamento, onde receberemos uma palavra que irá preparar os nossos corações para tudo que viveremos neste mês de julho. Anote em sua agenda e não deixe de participar.
Fala, adolescentes! Estou aqui para chamar você para o nosso próximo culto de adolescentes, que vai ser no dia 4 de julho, uma sexta-feira. Vai ter um tempo muito gostoso de louvor, de palavra, onde nós vamos ser muito ministrados pelo Senhor. Vem, traga um amigo! Ah, e você já começou a seguir a gente no nosso novo Instagram de adolescentes? Ainda não? Pois começa lá, né? Te vejo dia 4. E não esquece, agora nós somos uns Dippers. Olá, igreja! Estou passando aqui para lembrar você que agora no próximo mês, o mês de julho, nós teremos uma série especial, é a série Boas Notícias. Ao longo dos próximos 4 domingos, nós refletiremos sobre o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de testemunhar a Cristo, a respeito de sair, levar o Evangelho para as casas. Eu quero rapidamente ler com você um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." O Senhor nos chama para ser as suas testemunhas. Esse é o ano que nós temos divulgado o tema da nossa igreja, né? Nós somos as testemunhas de Cristo. Por onde andarmos, levaremos a palavra do Senhor, levaremos o Evangelho, testemunho daquilo que Deus tem feito em nossos corações. É Mateus capítulo 28 que nos diz que Jesus se aproximou dos seus discípulos dizendo: "Toda a autoridade foi dada a vocês nos céus e na terra. Portanto, agora ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Eu amo o verso 20 que diz: "Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Essa é a palavra de Deus. O Senhor nos vocaciona para levar o Evangelho, muito mais do que apenas levar o Evangelho, Ele nos vocaciona para ensinar a sua palavra, ensinar ao povo, ensinar as pessoas. E as boas notícias são uma ocasião ideal para que o Senhor possa se manifestar através do ensino da palavra, através da pregação, através do testemunho. E eu quero contar com você. Ao longo desses 4 domingos do mês de julho, participe conosco dessa série tão especial. Não perca nenhuma delas. Você pode também depois assistir no YouTube se você precisar, mas eu creio que vai ser um tempo de preparação daquilo que o Espírito Santo quer fazer na igreja dele ao longo desse ano. Então é isso, se engaje ao longo desse mês em tudo aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja. Eu conto com vocês. Nos vemos lá. O batismo é um passo de obediência e fé, uma declaração pública de que sua vida agora pertence a Jesus. É mais do que um símbolo, é o início de uma nova caminhada com Cristo, marcada pelo arrependimento, perdão e pela presença do Espírito Santo. Hoje somos chamados a dar esse passo, deixando para trás a velha vida e nos levantando para uma nova história com Cristo. No dia 12 de julho, teremos o nosso próximo batismo nas águas, uma tarde marcante para a nossa casa, onde novos homens e mulheres nascerão no Senhor. Por isso, se você deseja descer as águas, acesse o seu líder. E também queremos estender esse convite para toda a igreja. Esteja conosco celebrando ao Senhor nesse dia de alegria para a nossa casa. Fique atento às nossas celebrações dessa semana. Todos os domingos temos o nosso culto de celebração, às 9h30 e às 18h30. Se você é novo por aqui, entre em contato conosco e participe de uma célula. E para saber mais sobre a nossa programação, nos siga em nossas redes sociais e acesse nosso site e aplicativo. Somos a Igreja. Nós iniciamos a igreja junto com o Ministério Infantil. Desde o primeiro culto que nós fizemos na garagem, já tinha muitas crianças. A começar por nós, o Pedro e Rafael, né? Rafael tinha 2 aninhos, o Pedro 6 anos e pouco. As pessoas que vieram já trouxeram criança. E nós fizemos da nossa casa o Ministério na Kids, né? A gente distribuiu nos quartos. Cada quarto a gente colocava uma idade ali e trazia atividade, trazia palavra para eles, né? A gente sempre achou que é muito importante ministrar a criança, ela precisa também ter acesso à palavra do Senhor. Então eles eram ministrados, tinha as atividades, eu usava os brinquedos dos meus filhos, do Pedro e do Rafael, o material que eles tinham da escola, né? E fazíamos as pinturas, os desenhos, líamos a Bíblia, fazíamos oração, né? Então desde aquela época a gente já ministrava as crianças, né? Desde o começo
as crianças elas tiveram um lugar prioritário na vida da igreja, até porque, como você mesmo disse, né, partiu da nossa própria casa. Então nós tínhamos uma preocupação com os nossos filhos, o que eles iam absorver da palavra de Deus. Eu diria que talvez a igreja, né, eu arrisco dizer que ela nasceu mais por causa das crianças do que por causa dos adultos. Nossa relação com o InaKids começou até bem antes da gente servir no ministério, né? Nossa relação começou quando nós chegamos aqui na igreja, como pais de 2 crianças pequenas, né? Como a gente viu que aqui na igreja as crianças são muito bem recebidas, né? Ainda no ano de 2018, né? Depois da igreja avançar um pouquinho mais, surgiu a possibilidade de nós alugarmos uma sala no hotel executivo e foi para lá que nós fomos, né? Essa estação foi totalmente diferente, né? A gente saiu de um ambiente bem informal mesmo e fomos para um local mais adequado, né? Tinha uma estrutura ali que pudesse acolher as crianças e ali foi uma estação de crescimento. A igreja avançou também, os pais, as famílias começaram a frequentar a igreja. Foi muito legal porque a gente viu ali o desenvolvimento dessas crianças, né? Até que chegou um determinado dia que, mesmo certamente confortável naquele ambiente, chegou a hora da gente partir, né? Nós tivemos uma situação com o hotel, né? As crianças, elas começaram a subir e descer no elevador. Então o gerente do hotel nos chamou para dizer que nós estávamos dispensados, que nós precisávamos procurar um outro hotel, né? Um outro lugar para nos reunirmos, porque ali já não dava mais. Acho que eles não tinham muita paciência com as crianças. Eu sempre provei, a gente alugava uma sala, mas sempre tinha um anexo, graças a Deus, e a gente conseguia ministrar as crianças, né, fazer dinâmica com elas, então elas sempre foram acolhidas em todas as etapas da igreja. Exato. A gente percebeu também uma evolução das famílias, né, mais crianças chegando, o que nos preocupava, mas também nos deixava felizes, né? O que mais me comove no ministério é ver o quanto Deus tem dado graça às pessoas que servem, né, o quanto Deus tem dado graça à equipe, que se empenha e coloca todo o seu amor. A equipe, ela realmente tem regado o coração das crianças, e isso eu tenho certeza que é só a graça que pode fazer. Hoje, né, e na época também, no ano de 2019, quando nós, por fim, né, chegamos ao salão que nós estamos hoje, nós demos um valor imenso a cada espaço desse salão, né, a cada sala que nós temos, e agora nós tínhamos uma expectativa muito grande, não só daquilo que Deus faria em nossas vidas, nos pais da igreja, mas também sobre a vida dos filhos, né, as crianças, o qual nós sempre entendemos que são prioridades na vida do corpo de Cristo, né? A criança, ela precisa ser ministrada, ela precisa conhecer Jesus, ela precisa de salvação. E o quanto antes essa semente chega no seu coração, né, melhor vai ser para ela, mais ela vai aproveitar do Senhor na sua vida, mais a vida dela vai ter uma qualidade, né? Então nós estávamos muito felizes com tudo que estávamos vendo aqui na igreja, os ministérios avançando, se desenvolvendo. Realmente estabelecer um local fez completa diferença, não só para o InaKids, mas todos os ministérios. De fato, o final do ano 2019, o início do ano 2020, foram momentos assim de comemorar um grande crescimento, um grande avanço que a igreja teve. Mas em março, como todos nós sabemos, chegou a pandemia e nós estávamos aqui nesse salão novo fazia cerca de 4 ou 5 meses apenas, né? E também o InaKids passou por um processo, né, de adaptação, exatamente. Nós corríamos o risco, assim como em qualquer outro lugar, e nós pensamos, né, em adaptar o InaKids, em não deixar de permitir que as crianças viessem. Então a gente tinha essa palavra no coração. Então nós desenvolvemos uma caixa individual e cada um tinha o seu material. E a gente queria motivar as crianças a usarem o seu próprio material e não compartilhar. A gente queria evitar o contato. Claro que com criança é desafiador, mas foi uma forma que nós encontramos de permanecer ministrando as crianças nesse tempo tão desafiador, né? Nesse tempo também, né, eu engravidei, fiquei grávida da Liz e eu liderava o ministério InaKids e para mim foi desafiador pensar como nós prosseguiríamos, né, naquela estação, quando o Senhor nos deu uma direção, né, o Senhor nos mostrou o São e a Jéssica, né, pessoas queridas no nosso meio, com muita paciência, com muita graça do Senhor. Para mim, quando eu fui convidado para fazer parte do ministério do InaKids foi uma surpresa, né? Porque, vou ser sincero com vocês, o coração deu uma gelada. Mas a gente vê aí que tudo é para um propósito, para um caminho, né? Deus que vai direcionando a gente. Então, aceitamos e fomos.
A gente passou por toda a pandemia de 2020, mas o ano de 2021 nos reservava ali grandes momentos de transição que trariam alívio, trariam direção, clareza para os propósitos do Ministério Inakids. A maior recompensa que a gente vê, né, no ministério é quando a gente, normalmente na sala de aula, a gente às vezes acha que as crianças elas estão aqui e ficam só simplesmente sendo cuidadas para os pais ter um tempo com Deus no culto, mas diferente. Aqui eles estão sendo também ministrados. Quando a gente vê esse resultado, tantas crianças levando a palavra em nosso coração assim, enche de alegria mesmo, e a gente vê que a equipe dos professores, os supervisores, os líderes estão fazendo um bom trabalho aí, que essas crianças estão sendo flecha lançada aí para o mundo afora. Sempre o coração deles se mostrou voluntário para servir, para cuidar, né? E eles sempre com muitas boas ideias, um desejo de ver as crianças avançando, né? Falo às vezes, eu brinco com o pessoal, eu falo, eu não quero ser pastor dessa igreja, eu quero ser criança dessa igreja. E quem tem criança nessa igreja tem que agradecer ao Senhor mesmo, que é um privilégio. É lindo ver que as nossas próprias crianças já querem colocar o colete, querem servir também. Então eu sei que tem uma semente, tem muita semente aí, né? Que vai ser derramada, plantada, para que muitas crianças sejam alcançadas. E recentemente nós tivemos o início das células Kids, tempo precioso também, levantamento de líderes, né? Com o coração voltado, amando e queimando por Jesus e para as crianças. E a gente vê esse ministério só crescendo, né? Crescendo, avançando. O nosso desejo agora, né? Nossa visão de futuro é que mais crianças se acheguem, que a palavra seja levada, né? Além das paredes aqui da igreja, que mais crianças nessa cidade sejam alcançadas. Né, as crianças não estão em um depósito esperando o culto terminar para os pais receberem a palavra. Não, eles estão crescendo também. Eles estão sendo alimentados. Então, eu louvo a Deus por esse ministério Inakids, louvo a Deus pelos nossos líderes, o São e a Jéssica, todos os supervisores, os monitores, os voluntários, porque cada um deles é uma peça fundamental para que esse ministério continue crescendo. Então, eu sou muito grato mesmo. As crianças, elas não nos atrapalham. Muitas igrejas pensam, né? Elas têm que ficar quietinhas, elas têm que ficar no lugar dela, né? Na minha visão, na visão Nova Aliança, nós não podemos atrapalhar as crianças. A Bíblia é clara com respeito a isso, né? Não os impeçais, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Se é deles, a igreja é deles, né? E nós é que não podemos atrapalhar o que o Senhor quer fazer no meio deles e já está fazendo. Obrigada aos pastores por investir no ministério, a toda a equipe que se empenha, os pais que estão junto com os professores também, e que Deus continue nos abençoando e nos dando graça.
oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
Boa noite, paz, igreja. Quem já está sendo abençoado essa noite, amém? Agora a noite está mais tranquilo para mim, mas de manhã eu não aguentei ver o Rafinha ministrar, as crianças ministrar, fiquei muito emocionada. E agora nós tivemos uma pequena representação, né, da família, como nós estamos fechando esse mês, o mês da família, né? Uma representação da família de Deus, né? A família que é o propósito do Senhor. E nós vamos falar depois um pouquinho sobre a família no nosso cotidiano, né? A presença de Deus no nosso cotidiano. Aqui nós tivemos uma representação dos momentos marcantes de uma família, né? O quanto a gente tem momentos de celebração, porém a gente sabe que os milagres acontecem no todo dia, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de chamar aqui a Maria Alice. Ela nos trouxe uma palavra de manhã. Ela nos trouxe uma palavra de manhã que nós já fomos abençoados, né? E nós seremos abençoados nessa noite. Vamos orar por ela? Eu gostaria que você estendesse a sua mão. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Maria Alice. Senhor, obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no coração dela. Que o Senhor possa, Jesus, ministrar os nossos corações através da vida da Maria nessa noite, Pai. Abençoa cada um aqui, que cada coração seja uma boa terra preparada para receber a sua boa semente, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, igreja, tudo bem? Eu confesso que eu fiquei feliz em estar aqui, mas eu também estou um pouco nervosa. Mas teve alguém que ficou muito mais nervosa do que eu, que foi a mamãe, que ela chegou e falou assim, ela me acordou esses dias e falou assim, Marialice, meu filho quase nasceu antes do tempo. Então, hoje de manhã, eu estou um pouco mais tranquila agora, mas hoje de manhã, minha mão chegou a suar no microfone de tão nervosa que eu estava. Mas aí eu vi o Rafinha apresentando de boa, então eu já fiquei mais tranquila. E eu também quero agradecer todos que oraram por mim, a mamãe, o papai, o tio São, a tia Jéssica, o tio Rodrigo, o tio Ju, a tia Emily e os pastores. Então, vocês podem abrir aqui o Salmo 84, que a gente vai falar sobre ele. Pode deixar sua Bíblia aberta. Agora vai passar um vídeo lendo o Salmo 84. Como é agradável tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo. Sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser, clamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus. Como são felizes aqueles que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes os que de ti recebem as forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei. Nosso escudo mostra sua bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o nosso Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. O Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam em ti. Se eu falar alguma coisa de errado, gente, por favor, me perdoa, tá? Eu sou nova nisso.
Eu não sei muito o que falar. Se eu falar, sempre escapa alguma coisa alguma palavra errada. Então, a gente vai mastigar esse salmo linha por linha, como se fosse um chocolate bem gostoso. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. É muito bom nós estarmos aqui reunidos como família. Como é mês da família, né? Família. E é muito bom estarmos aqui na presença do Senhor. E a sua presença é doce igual uma bala fine. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. O nosso coração deve ferver por amor de Jesus. E aí, você me pergunta, Maria Alice, mas como é que a gente faz isso? Não dá pra gente amar uma pessoa que a gente não conhece. A gente tem que conhecer, ter intimidade com ele. Para aí a gente conseguir amar ele e ter intimidade e buscar mais dele. E aí sim a gente vai conseguir ferver por Jesus. E aí a gente tem que buscar sem preguiça. E eu confesso que eu não quero fazer meus devocionais todo dia. Mas a gente tem que lembrar que a gente está fazendo por Jesus e não por a gente. Não para as outras pessoas falar que ela faz o devocional todo dia, mas sim falar para Jesus. Às vezes ninguém pode ficar sabendo que você fez o devocional. É só Jesus, às vezes, que tem que saber. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Tem um ditado que diz assim: quem canta os males espanta. Assim também ocorre no mundo espiritual. E Deus habita nos louvores e Ele ama quando a gente canta louvores sinceros de coração. Da mesma maneira, devemos cuidar com o que nós colocamos dentro da nossa casa, com o que nós ouvimos ou o que nós contamos. Agora eu vou contar um testemunho que o papai me permitiu contar. Quando eu tinha 5 anos, o papai estava com uma depressão muito forte. E quando eu cheguei em casa, eu pedi para ele colocar um louvor. E ele colocou. E quando eu colocou, eu não sabia me expressar e eu falava assim: papai, estou sentindo a alma de Deus. E aí foi tocando outros louvores. E aí quando chegou naquele de novo, Deus me batizou com o Espírito Santo. E todo aquele mal, toda aquela angústia que estava nele, saiu e nunca mais voltou. Então, vocês estão vendo a importância do louvor? Vocês estão vendo como tem que tomar cuidado com o que nós colocamos na nossa casa, dentro da nossa casa? Como são felizes os que de ti recebem forças e os que decidem percorrer os teus caminhos. Tem duas palavras que eu coloquei em destaque aqui, que é a palavra felicidade e decisão. Precisamos escolher Jesus todo dia. A mamãe fala pra mim que eu tenho que escolher o lado do Espírito todo dia. Porque o lado da carne, ela só quer que a gente acorda tarde, ela só quer que a gente toma coca no café da manhã. Lê a Bíblia? Não. Lê um Netflix. Ele só quer o mais confortável pra gente. Mas o Espírito, às vezes, não é o mais confortável. Porque a gente está fazendo para Jesus. Então, com Jesus, fazendo a vontade de Jesus, a gente pode ser feliz. Quando passarem pelo vale do choro... Saiu. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará em fontes revigorantes. O dia mal, gente, chega para todo mundo. E aí, mas o fato é que a provação de hoje pode se tornar algo bom amanhã para as outras pessoas. E com isso, a gente pode ajudar as outras pessoas que estão passando por isso hoje. É que nem um quebra-cabeça. Primeiro, a gente não entende
prende aquela pecinha que não encaixa em lugar nenhum. Mas depois, aquela pecinha faz todo sentido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa de meu Deus a morar na casa dos perversos. Agora a gente vai fazer um exercício. Pense no melhor lugar do mundo. A Disney, uma praia linda, Maldivas. Aí você recebeu 2 propostas. A primeira proposta é assim: você vai passar 1000 dias nesse lugar que você pensou, com tudo pago, toda a sua família. E aí, nesse lugar lindo, sem se preocupar com nada. A segunda proposta é que você vai ficar 5 minutos. 5 minutinhos só sendo porteiro lá no céu, nos boas-vindas do céu. E aí, qual você escolheria? A primeira proposta, você estaria esses 1000 dias sem Jesus. Qual você escolheria? Pensem bem, é a Disney. É a Disney. Então, gente, nenhum segundo vale sem Jesus. É que pensem em um copo de água e o oceano. Se eu jogar um copo de água no oceano, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o copo de água representa a nossa vida. Então, a nossa vida, a gente tem que se esforçar para estar mais perto de Jesus, para estar lá com Jesus, para ir na eternidade. Você vai ficar no céu com Ele, aproveitando. Não vale a pena trocar Jesus por coisas ou pessoas ou lugares. Agora é 7º e último. Como são felizes os que confiam em Ti. Felicidade e confiança andam juntos e não dá para ser feliz se você não confia na pessoa. O nosso coração não pode estar incrédulo e devemos confiar no nosso Deus poderoso. Então eu vou contar um testemunho da mamãe que ela me permitiu contar. A mamãe, eu fui para uma escola, eu estava numa escola grande e fui para uma escola pequena. Eu estava numa escola pequena e fui para uma escola grande. E aí, a mamãe ficou preocupada, porque no meio daquilo tudo tinha um monte de gente fumando, falando palavrão. E aí ela ficou preocupada, mas ela fez metade do processo. Ela orou, mas não confiou. E aí, eu fui para o balé e ela estava lendo no carro um livro de bem ou de Deus. E aí, quando ela estava orando, Deus colocou no coração dela que ela estava sendo incrédula. Deus colocou no coração dela que ela não estava entregando para o Senhor. E aí ela orou, se arrependeu e confiou. Quando ela confiou, alguns dias depois, Deus colocou no meu coração de fazer uma célula na escola. E aí, fazendo a célula na escola, eu não estou contando isso para me gabar, porque eu tenho uma célula na escola. Não, porque quando a mamãe deixou a incredulidade de lado, Deus trabalhou. E hoje essas meninas, eu fiquei sabendo que algumas delas estavam com vazio aqui dentro. Uma, eu fiquei descobrindo que ela estava colocando isso no vape. E, gente, eu fiquei muito preocupada porque elas têm a minha idade. E aí elas colocaram, umas estavam namorando, outras estavam no vape. E aí eu fiquei muito triste com isso. E aí Deus tem me ajudado a trabalhar com essas meninas para curar esse vazio que tem aqui dentro. Então, como eu falei aqui, agora eu vou finalizar com uma frase que eu quero que vocês gravem no fundo do seu coração para que vocês lembrem para sempre. Quer ser feliz? Confie em Cristo. Será que ela tem 11 anos mesmo, gente? É 11, Emily. Ficou difícil agora, eu falei de manhã para a pastora, ficou muito difícil agora quando convidar o pessoal para
vir fazer a palavra do dízimo, a oferta, o pessoal recusar, hein, gente? Obrigada, princesa. Deus abençoe. Eu nem precisava falar mais nada, né? Aqui, porque nós já fomos ministrados pelas crianças. Mas o que eu queria dizer é que, da forma simples que eles nos ministraram hoje, desde a hora que você entrou lá e recebeu um sorriso deles lá no Boas-Vindas, eu queria fortalecer você, incentivar você a encontrar o Senhor de forma simples, assim como as crianças, né? Às vezes a gente espera ter um encontro com Deus numa conferência ou no culto no domingo, mas se a gente seguir o exemplo das crianças, a gente consegue se achegar ao Senhor da forma mais simples e dando o nosso melhor. Quem aqui acredita que eles deram o melhor hoje? Amém? Então que a gente possa aprender, né? Como a gente tem para aprender com eles. E só para finalizar, como a gente está encerrando o mês da família, eu quero dizer para você que existe um milagre tão grande no seu cotidiano. Existe um milagre tão grande no momento que você está lá na sua casa, no momento que você está cuidando da sua família, no momento que você está no trânsito levando seu filho para a escola, no momento que você está pagando aquela conta de água. Existe um milagre tão grande no seu cotidiano que, se você parar para olhar, a nossa vida ela é feita de milagres, né? Semana passada fez tanto frio e nós tínhamos um chuveiro tão quentinho para tomar banho. Se você reconhecer a misericórdia do Senhor que esteve sobre a sua casa nesse dia. Em Lucas, capítulo 12, no versículo 48, eu vou ler o final do versículo, que diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Como a Maria Alice fez aqui, vou fazer um exercício também, Maria Alice. Quem aqui venderia a tua família por $1 milhão, por exemplo? Alguém venderia? Não? Ninguém levantou a mão? Então quem concorda comigo que você já tem tudo nas suas mãos? O Senhor já colocou tudo, não tem nada mais precioso, não tem dinheiro no mundo que pague a preciosidade que você tem nas suas mãos, que é a sua família, né? Eu poderia falar tantas coisas aqui, mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração faz uns dias, uma semana e meia mais ou menos, que teve um dia que a minha casa estava um caos, assim. Era bem o horário do almoço, quase o horário do almoço. E daí lá em casa se divide assim: um filho se arrastando atrás de mim com a tarefa e o outro chutando a bola o tempo todo. Daí as coisas bagunçadas pela casa, o almoço para terminar de fazer e cliente mandando mensagem no WhatsApp. Então, imagina essa cena, é um caos instalado, né? E daí eu falei: Senhor, misericórdia. Eu só falei isso: Senhor, misericórdia. E eu ouvi o Senhor falar tão claramente no meu ouvido, o Espírito Santo veio tão forte no meu coração, que Ele falou assim: você tem regado com todo o seu amor, só regue com todo o seu amor. E essa palavra eu queria dividir com vocês hoje, né? Eu não podia guardar só para mim. E o Senhor falou comigo assim como eu quero falar com você: regue a tua família com todo o seu amor, com tudo, toda a força do teu coração, com tudo que você puder, todos os dias, no seu cotidiano. Não espere fazer uma festa, não espera só no momento que vem para o culto. No seu cotidiano, regue com todo o seu amor. Assim como fala em Coríntios, eu vou ler aqui também. Em Coríntios 13, no versículo 13 diz assim: assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, o amor. Amém? Que não só nesse mês da família, como que nós somos privilegiados nesse mês da família de poder ter uma igreja, estar numa igreja que nos lembra, né, da importância, que faz dinâmicas, né? Mas não é só nesse mês, que a gente possa estender isso por toda a nossa vida. E que a gente possa fazer uma análise e pensar: poxa, onde está faltando aqui boas doses de amor para ser regada? É aqui que eu vou
regar através, do Senhor, porque a gente só precisa fazer a nossa parte. Os braços do Senhor, as mãos do Senhor, elas estão sempre estendidas ao nosso favor. A gente só precisa fazer a nossa parte. Amém? Então, você está com a sua família aí? Vamos orar? Vem aqui, vou convidar o São para vir orar com a gente. Se você está com a sua família, fica pertinho dela. Se você está sozinho aqui na igreja, se achegue à família do Senhor. E nós vamos orar aqui pelas famílias. Amém? Amém, igreja. Boa noite. Pode se colocar em pé. Até antes de começar a oração, que não vou me estender não, porque o Rafinha, Maria Alice já deixaram muito bem colocado aqui a palavra de hoje. E quando eu cheguei hoje de manhã aqui na igreja, quando eu vi as crianças desde lá do boas-vindas, do estacionamento, o Rafinha e a palavra do dízimo à oferta, veio muito forte no meu coração. O Espírito Santo me ministrou um versículo que está em Provérbios, que é um versículo onde o ministério Ina Kids hoje está enraizado, e esse é o nosso propósito, que diz assim: eduque a criança no caminho que ela deve andar, até o fim da vida ela não se desviará dele. E como eu citei ali no vídeo, eu queria agradecer muito mesmo o pessoal, os professores do Ina Kids, a supervisão, a nossa realização, o nosso prêmio maior é quando a gente vê o quão essas crianças estão desenvolvendo. Quando a Maria Alice sobe aqui, o Rafinha sobe aqui para dar uma palavra para a igreja, isso é fruto do trabalho de vocês, que investem o tempo de vocês estudando e ministrando a vida dessas crianças, porque a gente sabe que não é fácil, às vezes, a gente sair de casa, essa semana que fez muito frio, vocês se dedicarem do seu tempo, sair do conforto da tua família, do teu lar, para estar vindo aqui investindo na vida das crianças. Então, assim, gostaria que a igreja desse uma salva de palmas para vocês aí, que Deus continue abençoando vocês. Amém. Pessoal, eu queria também incentivar a família, porque esse trabalho todo que os voluntariados aqui da igreja faz, ele é 10% de alimento que a criança possa receber aqui na igreja. Os outros 90% tá em casa. Então eu gostaria que incentivar vocês a estender o que essas crianças absorvem aqui na igreja para a casa de vocês, para os lares, porque sendo bênção que eles estão recebendo aqui na igreja, mas ainda há pouco, a gente tem que estender essa igreja para a nossa casa também, para a gente ministrar a vida das nossas crianças. A gente está tendo um tempo de qualidade com os nossos filhos, está incentivando as nossas crianças, está buscando a palavra. E como a Maria Alice colocou muito bem aqui, na hora do devocional, gente, é difícil, eles não... Eu tenho um exemplo em casa, não é porque a gente às vezes está à frente do ministério que os nossos filhos já acordam com a Bíblia na mão, não. É mais confortável eles ligar lá um youtuber, alguma coisa nesse sentido, do que a Bíblia. Mas eu vejo que a constância desse ensinamento que a gente tem em casa, a oração, o acompanhamento que a gente vem fazendo com os nossos filhos, gera fruto. Hoje o Augusto me convida todo dia para orar, toda hora ele só quer orar com a Bíblia infantil que ele tem na mão lá. Isso eu vejo o quão foi tão difícil colocar isso, e não foi assim uma vez que a Jéssica falou, 2 vezes não, é uma constância. Então eu gostaria de incentivar toda a igreja também, transferir a igreja para as nossas casas com os nossos filhos. Amém? Vamos orar então, galera. Pai, muito obrigado, Pai. Agradecemos o Senhor, Pai, pela vida dos professores, pelo ministério todo do Ina Kids, Pai, todos os voluntariados da igreja que se dispõem do Teu tempo, Pai, para estar servindo o Teu reino. Esteja suprindo, Pai, todas as necessidades, colocando graça sobre as vidas deles, Pai, dando direções dos céus, Pai, sobre a cada família, Pai, que tudo possa ser suprido, tudo possa ser confortável na vida deles, Pai.
Gostaríamos também de abençoar e agradecer a vida dos pastores, Pai, que tem se disposto de tempo, Pai, de tudo para estar com a sua casa, que a sua casa possa estar sendo bem servida, Pai. Enche a casa deles, abençoe a vida dos pastores dessa casa, das pastoras, Pai. Derrame uma unção, direções do céu sobre a vida deles, que eles possam estar conduzindo essa igreja conforme a tua vontade, Pai. Também abençoamos aqui, Pai, e oramos para cada família, Pai, cada criança, Pai. Essas crianças, Pai, possam ser como flechas, Pai, lançadas, Pai, sobre a cidade de Arapongas, sobre aonde eles pisarem os pés, ali a presença do Senhor estará. E nada, Pai, e proteja eles de toda a cilada do inimigo, Pai, que nada possa conturbular a mente dos teus filhos, Pai, que eles possam ser enraizados na tua palavra, que eles possam ser enraizados nos seus princípios, Jesus, que é onde eles têm os ensinamentos. Oramos por cada casa aqui representada hoje, por cada família representada aqui hoje, Pai, que toda cilada do inimigo que vem atrapalhar, Pai, a comunhão dessa família, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Esteja restaurando famílias, restaurando lares, Pai, abençoando a cada casa aqui, Pai, essa noite, Pai, que a gente possa desfrutar, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Esteja tirando todas as escamas dos nossos olhos, que a gente possa ter uma visão clara de tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, glória a Deus. Fica aqui. Amém. Igreja, nós estamos encerrando, mas eu quero agradecer todos que participaram também, né, no mês da família, todos esses momentos preciosos que a gente teve. Ontem nós tivemos também o Family Day, que foi um momento muito especial, e nós vimos ali como Deus abençoou aquele ambiente também. E a gente, entre aspas, termina, porque na verdade o cuidado da nossa família nunca termina, mas nós finalizamos esse mês comemorando todas as vitórias, as bênçãos que Deus nos entregou. Um mês recheado de palavras, de direções. Eu fui muito abençoado. Você foi também? Amém? Esse é o mês da família e nós queremos honrar a vida do São, a vida da Jéssica. A palavra em Romanos 13, ela diz: honra quem se deve honra e glória quem se deve glória. E a gente sabe que todo investimento na vida ministerial realmente é um preço que a gente paga. E desde o início, como nós falamos ali nos vídeos, né, a disposição pronta do coração do São, da Jéssica, para servir o ministério na Kids, que é um ministério que dá muita demanda, sempre foi uma disposição pronta. Eles sempre abriram mão do tempo, eles dispensaram aqui o talento, o coração, investiram em treinamento, investiram em pessoas, e nós queremos glorificar o Senhor pela vida de vocês, pelo coração de vocês. Eles têm uma linda equipe hoje que serve com voluntários, supervisores, pessoas que estão debaixo da vida deles, sendo direcionados. Nós louvamos a Deus, porque Deus sempre levanta os seus melhores guerreiros. Obrigado, São. Obrigado, Jéssica. Nós queremos dar uma lembrancinha para vocês, como forma de agradecer todo o empenho, toda a dedicação. Vamos aplaudir, igreja. Pode aplaudir bem forte. Adorar o Senhor com essa canção antes da gente sair. Fecha os teus olhos aí. Se você conhece a letra, comece a declarar isso sobre a tua casa, a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua semana. Aleluia. Gerações da família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Aleluia, Senhor. Que a sua bênção, Jesus, sobre as gerações, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre as famílias,
filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Amém. Coloque uma das mãos sobre o seu coração. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados como família do Senhor. Somos a tua igreja, Pai. E há tantas bênçãos reservadas para o teu povo, de geração em geração. Nós temos visto quanto o Senhor tem abençoado, tem cuidado, tem ministrado vidas, tem levantado homens e mulheres, pessoas que se levantam pela causa de Jesus, pela causa da tua igreja. E hoje, quando olhamos para uma sociedade como essa que nós estamos vivendo, onde os valores da palavra de Deus estão corrompidos, onde os princípios de família já não existem mais, nós oramos clamando misericórdia, Senhor. Misericórdia desta sociedade, misericórdia das nossas famílias. Nos ajude, Senhor, a voltar, Senhor, para a palavra. Nos ajude, Senhor, a retornar para os princípios que desde o início o Senhor deixou para que nós pudéssemos ser uma família funcional, uma família que agrada o Senhor, uma família que glorifica e exalta o teu santo nome. Restaura, Pai, as famílias que precisam de restauração. Cura, Senhor, as famílias que precisam de cura. Libera nessa noite, Senhor, uma palavra de direção para que as coisas comecem a mudar ainda hoje, Pai, nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós não aceitamos mais a decretação da desgraça sobre os nossos lares. Nós declaramos que as nossas casas são ungidas, Senhor. Nós declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que as nossas casas têm um Deus, e a Ele que nós rendemos toda honra, a Ele que nós rendemos toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós oramos para que o Senhor possa guardar as nossas famílias debaixo da tua bênção. Essa é a nossa oração, Pai. Agora concede à tua igreja uma semana abençoada, Pai, uma semana de vitórias, que cada família possa testemunhar a presença e a manifestação do Espírito Santo em suas casas. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Dê o seu aplauso a Jesus essa noite. Adore a Ele. Obrigado, Senhor.